Bom dia, um lindo dia 1º de novembro, finalizamos o mês de outubro ontem, e que mês intenso, né? Não sei pra vocês, mas pra mim foi uma turbulência de emoções, de coisas pra entregar, de coisas a fazer, de sensações, o mundo, né? E agora a gente inicia novembro, penúltimo mês do ano de 2023. Deu uma piscadinha, né? O ano passou ao mesmo tempo que foi tanta coisa, tão intenso. Não sei aí pra você, mas por aqui foi essa sensação que ficou, que está, né? E o mundo com tanta intensidade, ele cada vez mais chama a gente para muitos lados, para muitas coisas. E daí eu vejo a cada dia mais a importância desse trabalho do autoconhecimento. O trabalho relacionado a gente ir para as camadas mais profundas da nossa espiritualidade, da nossa individualidade, para que a gente não se afogue com tanta intensidade, com tanta informação, com tanta sensação, né? Não é fácil, não. Mas se estamos aqui, né? Eu não lembro onde eu ouvi uma vez, mas eu acho que é uma frase muito sábia que fala que não nos é dada cruz maior do que a gente pode suportar. Às vezes pode parecer, né? Mas quando a gente vai se voltando pro tema dessa semana aqui, que é sobre individualidade, com a deusa Artemis da Grécia. Quando a gente fala sobre a individualidade, ela nos ajuda em meio a tanto turbilhão, em meio a tanta coisa, a gente retornar pro nosso próprio centro. Porque às vezes a gente pode achar que a gente tá ali no nosso centro, quando vai ver, a gente tá tentando agradar, tá tentando sanar, né? Uma carência ali de aprovação do outro. E daí você não voltou para sua individualidade, você ainda tá voltado para o externo. E aí são vários e vários processos, as pessoas acabam tendo gatilhos, né? Afinal, somos também seres sociais, nós estamos inseridos na sociedade, né? Desde quando a gente nasce, a gente tá numa família, tá num grupo, vai pertencendo, vai crescendo, vai ficando mais complexo. Tem amigos, tem relacionamento amoroso, tem trabalho, tem esferas de influência. E aí, com tudo isso, a gente fica sempre olhando para fora, para fora, para fora, pro grupo, para desejos que às vezes nem são formados dentro, né, por nós. Muitas vezes são formados pela cultura, pela sociedade, por vários padrões de comportamento que a gente observou e parece, né? Eu tava vendo um perfil falando bastante sobre a questão de inteligência artificial. Quem tá aqui, né, na internet já buscou, empreende, faz um serviço. É tanto bombardeio de informações, de cursos, por exemplo, de marketing digital, de coisas que vão te ajudar a prosperar rápido, a lucrar. É tanta. Que, né? O indivíduo fica ali louquinho, né? Fica muitas vezes calado. E pegar para vocês para ler, né, o significado dessa carta da Artemis. Artemis atirou sua flecha de individualidade na sua vida para ajudá-lo a concentrar-se em si mesmo. Tudo a ver, né, com o que eu estava comentando aqui. Você tem estado demasiadamente a serviço dos outros, sem certificar-se de que conseguiu o que necessita para si mesmo? Há muito não tem um tempo ou um espaço só seu. Seus limites de sua individualidade parecem difusos e distintos. Você sente que não tem direito a uma personalidade própria,
mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até não saber mais quem é e nem o que quer. Agora está na hora de ser você mesmo. Está na hora de prestar atenção às vozes sussurrantes das suas próprias necessidades. Está na hora de resgatar a si mesmo e celebrar e fortalecer a pessoa que você é. Artemis diz que a integridade é alimentada quando você honra, respeita e dedica tempo a si mesmo. Ela também pergunta como você espera atingir quaisquer alvos se não tem um eu a partir do qual atrair. E aí, né, colocando o tema da individualidade em ponto central aqui, né, é muito, muito essencial, ainda mais com esse enxurrão de informações, enxurrão de devemos ser assim, devemos ser assado, o mundo tá caminhando para cá, então você tem que sair correndo ali, né, para acompanhar, o mundo tá acompanhando para lá. E daí com isso, muitas vezes a individualidade fica esmagada em meio a tudo isso, né? Tem vários construtos sociais que a gente se identifica muito. Por exemplo, a própria noção da nossa profissão. Eu lembro um período da minha vida na área de relações internacionais, por exemplo, né? Que eu troquei muito de área dentro das relações internacionais e de empresas também. Eu me sentia muito insatisfeita, né? E eu sou do tipo de perfil que não consegue ficar muito tempo insatisfeito sem tomar uma ação. Isso é bom, né? Mas quando a gente tá na ansiedade, não tá muito conectado com a individualidade, a gente pensa sempre na ação, assim, de que o externo vai nos prover, né? Eu ficava muito nesse sentido, de trocar de área ou empresa, de trabalho, e acreditar que o externo que iria me prover, não, quando eu achar o trabalho certo, quando as coisas se encaixarem, tudo vai ser mil maravilhas, né? E daí era um trabalho muito externo que eu tava fazendo ali, claro. Ouvi um pouquinho a minha voz, porque eu sentia, não, isso não é o que eu quero, eu não quero ser a minha chefe amanhã nesse trabalho, o meu chefe, né? Não me vislumbrava naqueles papéis de liderança ali naqueles lugares, né? E então buscava essa reafirmação no próximo emprego, no próximo lugar. Até porque a gente tem algumas necessidades meio básicas, né, em relação a recursos financeiros, a busca, né, ali. Então, o que foi mudando com o passar dessas mudanças é igual você ter vários relacionamentos amorosos, né? Se você sempre fica procurando a pessoa perfeita ali, você troca de parceiro e de repente, não é esse, eu vou trocar de parceiro, vou trocar de parceiro, vou trocar de parceiro. Até que você entende, você vai aprendendo que não é sobre o trocar do trabalho, o trocar do parceiro, mas sobre você acessar a sua individualidade e com isso ter uma clareza maior para não ficar só correndo de um lado para o outro. Ir entendendo o que funciona e o que não funciona para você. E na terapia, da maneira como eu trabalho, eu acho bacana isso porque é muito apropriado para cada perfil de pessoas, né? Para cada indivíduo vai ter uma maneira de trabalhar para ajudá-lo a acessar a sua individualidade. As ferramentas, né? Elas são flexíveis para você entender a individualidade da pessoa. Senão, o que acaba acontecendo, né? Dessas 1000 fórmulas que a gente está acessando hoje em dia aqui na internet, de fazer uma coisa, de viver, de sentir, de perceber, de prosperar, né? Você acaba tornando a teoria maior do que
o indivíduo ali, né, que tá. E com isso, você acaba não tendo, tendo uma estrutura, mas uma estrutura tão rígida, tão fechada, que isso mata a individualidade da pessoa. Por exemplo, os melhores profissionais dessa área de design digital, de marketing digital, eles vão olhar para o indivíduo ali, né? Entender as necessidades próprias, o estilo de vida próprio. Não simplesmente ensinar uma teoria, aplique isso e vai, meu filho, aplique isso e vai, né? Isso acaba tendo essa uniformização, que é normal, né? Num sistema que a gente tem muitas pessoas para lidar ali, mas se a gente se esquece dessa essência, desse indivíduo, aí pega, né? Fica sempre uma coisa pro coletivo e o indivíduo se afogando ali, né? E tem acontecido muito, cada vez mais vai vir essas intensidades, então cada vez mais vem essa necessidade do volte para dentro, né? Como o externo ele tá muito intenso, muita loucura, muita informação, a gente precisa de voltar para dentro, que não é que a gente vai deixar de conviver, né? Vamos rasgar tudo e ir só pra natureza, apesar de às vezes dar vontade, a gente tá convivendo, né, com essa sociedade. Então, quando você fortalece a sua individualidade, você sim vai conviver com tudo isso, vai aprender a lidar, a gerenciar melhor com tudo isso e filtrar melhor. Quando você tá conectado com a sua individualidade, você vai conseguir filtrar. Ah, isso serve para mim. Ah, isso não serve. Bom dia, Cami. E aí, com esse centro, a gente vai filtrando para não ficar muito louco com essa enxurrada de informações que nos vem. Só para te situar aqui, Cami, eu tô hoje falando do tema individualidade, né? Que foi o tema que saiu ontem na live de terça-feira, que a gente trabalhou a mente. Hoje é o dia da gente trabalhar o corpo. E eu tô comentando que a gente diariamente tem uma enxurrada de informações, de sensações, de sentimentos, de coisas que vêm do externo e vem pra gente aqui. E se a gente não se lembra de nutrir a nossa individualidade em meio a tudo isso, a gente fica igual um barquinho que fica à deriva, né, dos ventos alheios, de tudo que tá acontecendo. Não, agora é inteligência artificial. Não, agora eu preciso de fazer isso, agora eu preciso de fazer aquilo. Só que o externo, ele não é tão estruturado assim, né? Ele nos chama para os mais diversos papéis, para os mais diversos lugares. Então, quando a gente começa a nutrir a nossa individualidade, a gente não vai resolver totalmente o externo, essa bagunça, essa enxurrada de informações que a gente tem. O mundo cada vez mais vai estar caminhando, andando nesse sentido, né? E como a gente melhor lida com isso, nutrindo a nossa individualidade, percebendo o que faz sentido pra gente, para que a gente possa filtrar dentre essa enxurrada, né? Porque se a gente exigir que a nossa mente, que o nosso corpo, ele acompanhe isso, a gente vai estar competindo com uma máquina, com uma inteligência artificial, que não precisa de lidar com as emoções, não precisa de lidar com o corpo físico, biológico, a necessidade de comer, ir ao banheiro, né? Então, a gente não pode entrar nessa pira, né, de que vou ser tão eficiente quanto uma máquina. Não, porque a máquina, ela só tem um fator ali, a gente é um fator muito mais complexo que uma máquina. E daí, conforme a gente vai integrando isso, a gente vai nos conectando cada vez mais ao autoconhecimento, né, com a nossa individualidade, e a partir disso a gente filtra. Nossa, não vou ser bom em tudo, né? Se a gente for pegar só as tecnologias que tem hoje, TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook,
e-mail que a gente precisa de dar, WhatsApp, Telegram, é uma enxurrada de coisas. E você nem precisa de trabalhar com isso. Você pode ser um indivíduo, tem seu trabalhinho ali mais estruturado, mais fechadinho, né? E quer lidar com essas tecnologias aí, com essas redes sociais. E é muita informação para uma pessoa só. Imagina quem trabalha com isso, quem empreende. Então, voltamos aqui para o nosso indivíduo, né? Para que a gente possa, a partir desse centro, a gente possa ir para fora ali e filtrando, não se perder, né? A Artemis, na imagem dela, tem até essa questão de ela carregar um arco e flecha. A individualidade, a gente se conectar com a nossa individualidade, é sobre isso. Cada um tem o seu próprio centro, cada um tem o seu próprio lugar do que, né, é sucesso profissional, pessoal. Mas se a gente não se volta para dentro novamente, de repente a gente tá procurando, tá caçando vários alvos que não são nem nossos. Olha que loucura quando a gente não se ouve, né? Mas é um processo, é um trabalho, né? Aí que a gente faz. Mas é possível, ok? E eu acho que é muito importante essa mensagem, né? E aí, hoje a gente tá aqui na live, né, relacionada à cura das ações, que é o nosso corpo. E como a gente tá falando da individualidade, a gente tá falando do nosso corpo, da cura das ações, eu vou trazer um conceito aqui, vou trazer um espaço pra gente se conectar com o nosso eu interior, que ele fica bem aqui, ó, nessa região dos nossos entre os nossos seios, os homens também, nesse mesmo espaço. Se você reparar, tem um ossinho aqui, ó, bem nesse meio, que vai até o meio dos seios e sobe aqui. Vou convidar você aí de casa a colocar seu dedo indicador e o do meio aqui e sentir esse ossinho. Para muitas pessoas, às vezes até para mim, tá? Ele dói muito. Essa semana eu fiz bastante trabalho corporal de relaxamento, então ele tá menos doloroso. Olhei um pouquinho mais, interiorizei, olhei um pouquinho mais para essa criança. Mas eu convido você aí, ó, para ir fazendo esse movimento de descer e de subir, de descer e de subir. Nessa região fica concentrado muitas dores. Bom dia, Mari. Convido você a colocar seu dedo indicador e o do meio aqui e mexer aqui nesse ossinho que vem desde essa parte aqui de cima. Pode ver que tem um ossinho aqui que faz essa junção até o meio dos seios. A Mariana tá fazendo pós-graduação comigo e a gente teve uma aula sobre isso também, que fala sobre esse osso que ele acaba sentindo, acaba conectando a gente com muitos traumas, com a nossa criança interior. Então, o convite que eu tô fazendo aqui, ó, a gente tá fazendo esse carinho, tá? Dá uma pressionadinha nele, mas não precisa de pressionar tão profundo esse espaço, que é um espaço de liberação emocional, de liberação até corporal, de algumas memórias, de sensações. Então, quando a gente vai, né, no dia a dia, muitas pessoas, eu também, até minha vida adulta, nem sabia dessa região. Faz um tempinho que eu não faço, aliás, vou voltar a fazer esse mês. Mas quando você faz massagem, né, massagem relaxante, as pessoas que eu fazia, a gente acaba conversando bastante na sessão, né, de massagem também. E daí o massagista que eu fazia, ele falava que muitas pessoas, quando chegam aqui nessa região para fazer a massagem, choram, porque nessa região fica preso questões emocionais, ficam preso questões de sensações. E a gente, ao fazer
com esse movimento, a gente vai liberando. A gente vai liberando o nosso eu individual que tá aí, que fica muitas vezes preso, né? Em meio a tantos papéis, tanta responsabilidade. E vamos fazer mais 2 vezes a descida, a subida, a descida, a subida. Se é a primeira vez e de repente você tá sentindo, né, uma sensação muito intensa, pra gente finalizar aqui, ó, a gente vai se abraçar, fechar os olhos, inspirar, soltar pela boca, inspirar bem profundo, soltar pela boca. Mais uma vez, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E através desse abraço, através desse exercício, que você pode repetir diversas vezes diariamente aí na sua casa, finalizando com esse abraço aqui, pra gente acessar o nosso eu individual, pra gente acessar a nossa criança interior que somos nós, de repente, há 10 minutos atrás, que nós não sabíamos o que nós sabemos agora, nesse instante. Então, que a gente acolha esse indivíduo, esse ser que nos habita, que vivencia tantas coisas, para que a gente possa, no dia a dia, filtrar, caminhar, nos abrirmos nessa jornada, para que a gente expanda, mas especialmente para que a gente se sinta centralizado em meio a tanta informação, que a gente se centralize, respire e vá lidando com elas com sabedoria. E é sobre isso, pessoal. Gratidão mais uma vez, Mariana, Cami, eu acho que é Camila, né? Eu desejo um lindo dia para nós. Amanhã, quinta-feira, temos o trabalhar do nosso corpo energético com alma relacionado ao tema. E vamos seguindo. Amanhã é feriado, né? Mas vamos sim ter a live. Um beijo e até amanhã. Um abraço.